A pergunta que eu mais recebo, o questionamento que eu mais recebo é: como eu motivo o meu time? Como eu crio motivação nas pessoas? Enfim, motivação, né? E motivação sempre vai ser um tema muito amplo e debatido. Mas para a gente falar de como motivar alguém, como motivar um time, a gente tem que entender o que é motivação, né? Da onde vem a motivação, né? E aí tem uma pergunta que eu vi ela um tempo atrás, que é: o que mais motiva o ser humano? Né? E você fica pensando, propósito, o dinheiro, para mim é os valores, né? Enfim, cada um vai ter uma resposta, mas na verdade existe um conceito científico, que é o conceito tribal, né? Que é desde quando os seres humanos se organizavam em tribo. Qual que é o objetivo, qual que é a maior motivação de uma tribo? O inimigo comum. Né? Então, por exemplo, você tinha uma tribo muito unida que tinha um inimigo comum. O que era? O leão que estava do lado de fora, que queria invadir a tribo e jantar todo mundo, vamos falar assim. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles eram o quê? Um inimigo comum. Então a tribo, por mais que tenham pessoas ali que talvez nem se gostassem, elas se uniam em prol de um inimigo comum. Né? E se a gente for trazer isso para o mundo dos negócios, mundo empresarial, corporativo, a gente vai ver que isso existe e muita gente nem percebe. Né? Vamos ver um caso. Por exemplo, você tem um chefe, existe um chefe, aquele chefe, vou falar, tradicional, que é o que fica cobrando, o que fica se impondo, o que fica diminuindo as pessoas. O que vai acabar acontecendo? As pessoas vão começar o quê? A se unir contra ele. Né? Vai começar a ter uma conversinha de corredor ali, vai começar a ter um motim ali no outro lado. Por quê? Porque as pessoas automaticamente se estão se transformando numa tribo, e quando se transformam numa tribo, existe uma ameaça do lado de fora, as pessoas vão contra-atacar. É natural do ser humano. Então, ou seja, o maior motivador do ser humano, quando a gente está falando do ser humano em equipe, é o quê? O inimigo comum. Quando se cria um inimigo comum. E o que tem de gente se colocando como inimigo comum no mercado é absurdo. Tem muita gente que acha que a relação é essa mesmo, né? De oprimir, de se impor. Né? E essa questão de criar o inimigo comum, ela funciona em determinados momentos. Às vezes você pode criar uma situação, por exemplo, eu mesmo já me vi obrigado a criar uma situação que eu não acho saudável, mas que eu tive que fazer em determinados momentos, para fazer uma jornada de virar um final de semana. Né? E eu reuni com todo o meu time na sexta-feira de tarde, aquela famosa conversa sexta-feira de tarde, e eu tive que criar um inimigo comum para todo mundo ter a motivação de trabalhar no sábado e domingo. Pensa bem, motivar as pessoas para trabalhar no sábado e domingo. Eu criei, olha, as pessoas não estão acreditando que a gente vai entregar, enfim, criei todo um contexto onde as pessoas realmente acreditaram, transformaram aquilo no inimigo comum e foram lá e fizeram. Né? Fizeram porque elas foram capazes de fazer, mas teve toda essa motivação, todo esse inimigo esse inimigo comum que eu tive que criar para quê? Para motivar essas pessoas. Inclusive, se alguém do meu time estiver vendo isso, vai descobrir agora por que eu falava várias coisas algum tempo atrás. Bom, mas isso é uma maneira não saudável de fazer. Existe uma maneira muito mais saudável de fazer, que é quando você transforma o seu inimigo comum num objetivo. Um objetivo comum. Quando você tem um objetivo comum, claro, tangível, e que vai dar um resultado para todo mundo, né, que nada mais é do que a mesma coisa que o inimigo comum, né? Você tem um inimigo comum que é o leão lá. Então, se eu for lá, caçar ele, matar ele ainda vai me dar um resultado que é paz, e ainda se bobear, ainda consigo me alimentar dele, né? Então, eu transformo meu inimigo comum, né? Criando um objetivo comum, um alcançar alguma coisa, uma coisa que seja tangível, uma coisa que vai dar resultado para as pessoas, uma coisa que as pessoas vão se orgulhar de fazer. Né? Então, criar um objetivo comum muito claro, onde as pessoas vão se unir, se auto-organizar para alcançar, é uma maneira muito boa de motivar as pessoas. Né? Motivação não é só tapinha nas costas e happy hour, não é isso não motiva, né? Isso desestressa, isso é diferente, e gera engajamento, mas motivação, né, vem de quando as pessoas conseguem alcançar, quando as pessoas acreditam que podem fazer algo. Então, motivar é isso. Então, e você dando um objetivo comum, você vai fazer essas pessoas se unirem, vai fazer essas pessoas traçarem um plano e correr atrás desse objetivo. Então, essa é uma maneira muito legal de motivar as pessoas, de uma maneira muito saudável, que vai dar um resultado muito bacana. Bom, esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal,
curta a página do Facebook, acesse métodoagil.com e o objetivo é compartilhar experiências.